Meus queridos irmãos, o saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o irmão Eliabe. Estamos aqui, eu e o diácono Francisco, vamos comentar aqui a lição de juvenis, lição aqui do quarto período, né, do quarto trimestre. Estamos com uma lição aqui com o tema Andando em Amor. Quero já agradecer a toda a diretoria do Departamento de Ensino, na pessoa do pastor Reinaldo Odilo, o pastor Martim, que tem nos dado todo o suporte, e esse podcast que tem sido uma bênção para nós que lecionamos na Escola Bíblica Dominical, tem sido um suporte maravilhoso, né? A gente consegue ter aí consegue ter acesso a um conteúdo de qualidade aqui proposto pela nossa igreja, e tem sido bênção para todos nós. Como é que o senhor está, irmão Francisco? Está tudo em paz contigo? A paz do Senhor, professor Diácono Eliabe Moura, graças a Deus, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, está tudo bem sim comigo e contigo. Como é que as coisas estão? Graças a Deus, Nessa tem cuidado de pergunta, nós. né, de como as coisas estão, eu pergunto também aos professores, e vocês, professores, como vocês encontram-se, né? Deus tem cuidado de nós, né? Tem cuidado de nós, graças a Deus. Maravilha. Vamos hoje comentar a lição 3, Diácono Francisco, lição 3, o tema da lição, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Poxa, falar do amor de Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Estive agora na congregação, em que me congrega, e estava conversando com a juventude justamente sobre isso, né? A gente fala sobre, se falar sobre Jesus, né? Quem é o amor de Deus? É Jesus. O resgate de Deus é Jesus. A resposta de Deus para as nossas vidas é Jesus. Então, é um amor extraordinário que foi manifestado através da vida de Jesus Cristo às nossas vidas. E o que é que nós precisamos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos comentar essa lição maravilhosa, já iniciando aí no tópico 1, né? Antes de iniciar, na realidade, eu sempre gosto de falar, é importante a gente entender que, para você, professor, trazer um resumo, sair da sua aula, fazendo com que os jovens entendam a mensagem que está sendo proposta pela lição, pelo comentarista da lição, ele sempre coloca ali 3 coisinhas que são importantes de você entender e passar para os seus jovens. Faça com que ele compreenda o que significa amar a Deus acima de tudo. Examine com os jovens as nuances do pecado, ou as diferenças sutis do pecado da idolatria. E faça com que os seus alunos percebam o alcance de cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos aí como subtópico, como tópico 1, né, da nossa lição, o primeiro maior mandamento da lei, e o subtópico 1.1, que fala amar a Deus de todo o coração. É interessante, eu acho interessante você até explicar para o jovem, para os seus alunos, a diferença entre o amor ágape, o amor filos, ou filós, como alguns chamam, e o amor eros, né? Quando a gente fala do amor de Deus por nós, estamos falando do amor ágape, que é aquele amor que se doa, né? É aquele amor incondicional. E aí, uma pergunta até que eu acho que você pode fazer aos seus alunos, e eu faço a você, Diácono Francisco, neste momento agora, o senhor acha que é possível amar sem conhecer a verdadeira fonte do amor? Não é possível, porque uma vez que, como diz aqui já o momento introdutório do tópico, né, o amor é um sentimento que o homem sempre buscou. E o ser humano sempre tentou expressar isso através das artes, né, através da música, por exemplo, e muitas vezes ele incorreu em erros, né, quando foi adjetivar esse amor, porque percebeu que ele se decepcionou já no primeiro momento. Mas quando você, uma vez que faz essa investigação e descobre que a fonte do seu amor é Jesus, não há decepção. Então, de acordo com o comentarista da lição, ele fala aqui, ó, o amor é um sentimento que o homem sempre buscou cantar em suas músicas, expressar, professor Eliabe, em suas palavras e praticar de acordo com a sua própria vontade. Só que, veja, ele termina dizendo o seguinte, é em nome do amor que até muitos pecados são cometidos.
o amor chamado Jesus não permite que isso aconteça, porque logo ele, como sendo a luz, ele vai denunciar esse pecado. Então, ou seja, vem um constrangimento, vem a vontade, uma vez que nós somos constrangidos, né, por este amor, logo temos vontade de buscar, e buscamos nos arrepender, porque não queremos decepcionar o amor chamado Jesus. Então, quando a gente a gente tem a necessidade, o desejo de procurar conhecer Jesus, a fonte do verdadeiro amor, aí sim é possível ter e estar em comunhão. Quando nós não procuramos conhecer, saber onde é que está a origem, a gênese desse amor, e daí saímos amando, né, flertando com tudo, logo percebemos que esse relacionamento vai gerar decepção, porque possa ser que aquilo ali, aquele sentimento, nele não está Jesus. Mas uma vez que a gente descobre, né, com esse desejo de conhecer a fonte, que é o Senhor, que é Deus, que é o amor verdadeiro, logo a gente vai crescer em graça, logo a gente vai crescer no Senhor e vamos sair reproduzindo esse amor aí, porque é um amor, como diz a Bíblia Sagrada, não compactua com o erro, não tem intenção nenhuma de pegar a sujeirinha ali, a poeirinha e colocar debaixo do tapete. O amor filos ou filóis, é aquele amor que a gente sabe que é compreendido como um sentimento de empatia natural, amizade que nós temos pelas pessoas, amigos, familiares, e é algo que nós temos a necessidade de ter isso. E o senhor comentando agora, Diácono Francisco, eu me lembrava, período da minha adolescência, passei por algumas dificuldades e ali com alguns amigos, eu tinha alguns amigos que eu acreditava que eram amigos que estavam comigo para o que der e vier. E um belo dia, um desses amigos, nós saímos e ficou tarde, e na hora de pegar a condução, o transporte público, esse amigo me deixou só. E eu fiquei ali muito, muito chateado naquele dia, muito, né? Poxa, como pode uma pessoa que disse que estava comigo para o que der e vier e me deixou aqui sozinho? Parece ser uma coisa muito simples, mas aquilo naquele momento me magoou. Mas aí quando a gente vai estudando a palavra de Deus, vai se aprofundando, vai conhecendo a Cristo, a gente percebe. Olha o que João escreve o evangelista João escreve no capítulo 15, versículo 13, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, só Cristo manifesta o verdadeiro amor por nós. Às vezes a gente se apega a uma pessoa, a uma amizade de um amigo, lá na frente a gente cria uma decepção, e aí a gente começa a entender que Cristo manifesta esse verdadeiro amor, e na realidade ele nos ensina que nós, como cristãos, nós precisamos entender o que é o amor, e precisamos amar a ele acima, incondicionalmente, acima de qualquer coisa, né? E é um mandamento, assim, como já foi dito aqui, é o maior mandamento. Nós precisamos amar a ele. Eu quando olho esses dias estudando estudando Apocalipse, vendo ali as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, quando você vê João escrevendo a Éfeso, ele faz alguns elogios, na realidade, o Cristo faz com que João escreva ali aquela igreja, né? E dá uma advertência àquela igreja. Ele elogia a igreja e ele olha para a igreja, para aquele povo ali, para aquela comunidade ali, e diz: olha, vocês são preparados na teologia, é uma igreja realmente preparada, mas tem uma coisinha que está faltando aí. Está faltando o primeiro amor. Voltem, se arrependam e pratiquem as primeiras obras, porque senão eu venho até vocês e tiro o meu castiçal se vocês não se arrependerem. Eu olho para aquela igreja e vejo aquela igreja, Diácono Francisco, talvez fazendo as coisas no automático, sabe? Não fazem mais por amor a Cristo, não existe um sentimento profundo ali de você olhar e dizer: eu estou fazendo isso aqui porque eu amo a Cristo, né? Porque ele se entregou por mim, porque ele deu a sua vida por mim. É como se as pessoas fossem religiosas, né? E trazendo para o dia a dia de hoje, será que não tem pessoas assim no nosso meio, pessoas que fazem os trabalhos, que se envolvem de repente no departamento A, departamento B, departamento C, e começam a fazer aquele trabalho, mas simplesmente como religiosos, né? Eles não fazem de fato por amor a Cristo. É uma pessoa que às vezes está numa posição, você tira essa pessoa de determinada posição e coloca em outra, a pessoa já rejeita, já se magoa. Como é que pode? Eu estava aqui no púlpito, de repente tenho que ir para a portaria. Então, são pessoas que a gente sabe que no dia a dia a gente lidar com esse tipo de coisa, pessoas que não fazem por amor a Cristo. E não foi esse o sentimento que ele nos ensinou
E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, neste momento, né? Sobre a importância de você fazer tudo o que você faz por amor a Cristo. Esses comportamentos, me permitam interromper aqui o senhor, esses comportamentos, eles mostram muito sobre, eles denunciam essas pessoas, porque eles mostram muito o que está dentro desses corações, Diácono Eliabe Moura, professor Eliabe. Mostra muito que eles não entenderam de fato qual é o primeiro e o maior mandamento, né? E, atrelado a isso, eles não sabem que o segundo é semelhante ao primeiro, ou seja, apesar de ser chamado de segundo, Jesus Cristo traz e coloca a pé de igualdade. Ele diz, é semelhante, ele está falando da importância. Aqui na lição de hoje, quando a gente vai ver, apesar dele começar aqui o tópico 1, dizendo que, ao ser interrogado pelos fariseus, na verdade, foi um dentre os fariseus. A gente vê isso lá, por exemplo, Lucas 10, versículo 25 ao 37, um doutor da lei. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40, e em Marcos, aqui 12, 30. Foi um que chegou para Jesus, porque ele ficou admirado, que ele observou Jesus enquadrar os saduceus, né? E ele ficou admirado com as respostas que Jesus deu quanto ao assunto da ressurreição. E aí ele, admirado, foi até Jesus, querendo saber qual era o primeiro maior mandamento. E Jesus, né, observa aquele desejo que estava naquele coração e ele vê Jesus dar a resposta a ele. A resposta de Jesus foi uma resposta completa, né? E aí ele foi e mostrou-se alguém disposto a receber aquelas palavras e foi elogiado pelo Senhor Jesus. Então, eles aqui, ao ser interrogado pelos fariseus sobre qual era o maior mandamento da lei, na verdade foi um dentre os fariseus, Jesus respondeu, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Interessante isso. Interessante porque tem a ver com a sua fala, professor. Tem gente hoje que não entendeu a importância de servir, do serviço. E quando ela procura esses destaques, essas preferências, ela começa a separar os trabalhos, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço na casa de Deus, tem a ver com o que o professor Eliabe estava falando aqui. Elas se comportam como alguém que não sabe o valor e o peso do primeiro e do segundo mandamento, que eles são semelhantes. E daí começam a escolher a quem serve. E quando vão servir e se servem pela metade, ou se doam por completo. Aqui nos desdobramentos a gente vê amar a Deus de todo o coração, tem tudo significado. Amar a Deus aqui de todo o teu entendimento, tem tudo significado. E essas pessoas muitas vezes não têm na mente ou no coração, né? Ou se sabem, não têm desejo de ver esse de todo o coração. Diácono Francisco, a gente sabe que amar a Deus de todo o coração, como diz o comentarista da lição, nesse caso, não estamos nos referindo ao órgão físico, né? Apenas uma representação do centro das emoções humanas. Veja o que diz Provérbios 4, 23, né? Guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, é necessário que nós amemos a Deus de todo o coração, mas entendendo que, quando a Bíblia fala sobre isso, nós estamos nos referindo às emoções humanas, né? Você precisa guardar o seu coração, você precisa entender que esse sentimento, a gente falando, por exemplo, de obras, como a gente estava falando agora, às vezes as pessoas, por exemplo, saem para determinado trabalho, às vezes o pastor chama a pessoa e diz, olha, o tempo encerrou, né? Muito obrigado pelo tempo dedicado, e a pessoa sai ali chateada e diz, mas rapaz, eu passei tanto tempo contribuindo aqui com a obra e a pessoa não me reconhece. Mas, querido, nós estamos fazendo para o Senhor, né? Não estamos fazendo para homens. Então, será que o sentimento que estava dentro do seu coração era, de fato, de você estar fazendo para o Senhor? Porque se você está fazendo para o Senhor e a pessoa que está, o pastor da igreja, por exemplo, entende que é aquele o momento, está feito. Você contribuiu com o desenvolvimento da obra e vida que segue, não é? E isso é um sentimento que tem que ser natural. Você se doa muito mais quando você entende que você está fazendo para Cristo. Então, nós precisamos entender, é um sentimento natural, ele tem que vir de dentro de mim, né? Você vai orar mais quando você começar a entender
Você vai começar a buscar mais ao Senhor quando você entender de fato a manifestar esse sentimento de dentro de você, né? E que você precisa realmente focar de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. A gente partindo aí para o subtópico 1.2, amar a Deus de toda a tua alma. Veja o que diz o comentarista: o termo alma significa princípio vital. Vida é a essência do ser humano. O termo é utilizado aqui para indicar o espírito, a vida, a pessoa como um ser mortal designado para a vida eterna. Por exemplo, vejo o salmista Davi lá no Salmo 103, ele manifestando, quando ele começa a dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tudo que o Senhor fez para trás, minha alma, não esqueça. Eu vejo o próprio Jesus, lá Mateus relata lá no capítulo 19, de 16 ao 30, Jesus tem um encontro com um jovem rico, o jovem chega para Jesus e diz: mestre, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? E Jesus olha para aquele jovem e diz: cumpra os mandamentos, é simples. O jovem olha para ele e diz: mas Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus, com a sua onisciência, olha para aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o ama, mas Jesus vê que falta só uma coisa. Jesus olha para ele, Diácono Francisco, e diz: falta só uma coisinha para você. Vá, venda tudo que você tem. Depois volte e me siga. Aí você vai ter um tesouro nos céus. E aquele jovem baixa a cabeça e vai embora. Sabe o que eu entendo aí? Faltava uma coisa, o principal mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele jovem, ele coloca o dinheiro, mamon, à frente de Deus. Então, ele não amava a Deus sobre todas as coisas, né? A alma dele, né, o sentimento, realmente não era de amor a Deus. Então, faltava uma coisinha, e essa coisinha foi suficiente para que ele se afastasse ou para que ele perdesse a sua salvação, né? O subtópico 3 também, né, que fala sobre amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto, né? Você vai para uma universidade hoje, tanta gente que se diz sábia, né? Tantos professores, mestres, doutores, tentando nos ensinar que o homem não veio de Deus, que o homem veio do macaco, teorias estranhas, né? Para o nosso meio. Será que você é capaz de amar a Deus de todo o seu intelecto? Porque eu sou capaz de dizer hoje, meu querido Francisco Lima, que eu não consigo duvidar da existência de Deus, eu não consigo. Eu não desacredito, não existe 0,00001% de dúvida dentro de mim de que Ele é Deus. Eu amo ao Senhor de todo o meu intelecto. Então, professor, você tem um tema maravilhoso, primordial para tratar com o seu jovem na sala de aula. Faça com que ele entenda a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar a Deus é, é, com toda a sua alma, com todo o seu intelecto, com toda a sua força. Nós precisamos fazer com que esse sentimento ele emane dentro de nós. E para encerrar esse tópico, perdão, eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios 13 sobre o amor, né? Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não me serviria de nada. O versículo 4 me chama muita atenção, quando Paulo diz assim: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado no fogo, se não tiver amor, não me serve de nada. E Diácono Francisco, eu fico me lembrando, eu fico simulando assim as coisas na minha mente. Você imagine aí uma perseguição religiosa hoje. Estamos aí em período de eleição, né? A gente não sabe quem vai ganhar, mas a gente não sabe. Digamos que a gente nos tornássemos em um país comunista, o cristianismo começasse a ser perseguido, e aí alguém chega para você e diz: amigo Francisco, você nega Cristo? Porque se você negar, você sobrevive. Se você não negar, você morre. E aí o senhor olha para aquela pessoa que está te perseguindo e diz assim: poxa, a Bíblia diz que se eu entregar minha vida por amor a Cristo, eu vou morar no céu. Então eu vou entregar o meu corpo aqui no fogo para ser queimado, porque eu vou morar no céu. E esse desejo do teu coração é por interesse, por puro interesse de morar no céu. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Não serve de nada. Não vai servir de nada. Esse sacrifício que você está fazendo, de entregar o seu corpo para ser queimado em um momento de perseguição, se for por interesse, não serve de nada.
tem que ser por amor. O amor, ele tem que emanar dentro de você. Se você entregar o seu corpo no fogo para ser queimado e for por amor, aí sim. Aí você vai morar no céu, você vai ter uma vida eterna com Cristo na glória. Perfeito. Aqui o tópico 2, quando a gente olha aqui para o tema, né? O pecado da idolatria, a gente percebe que tem tudo a ver com o que está sendo aqui nos chamando, nos convidando a sermos atentos, atenciosos quanto a esse desejo primeiro de amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, entendimento, força, ou seja, aplicar toda a energia em torno, né, do nosso amor, direcionando tudo isso no nosso amor, dentro do amor que nós temos e devotamos ao Senhor. Então, aqui no tópico 2, o pecado da idolatria, aí ele começa com o conceito de idolatria, justamente para alinhar uma coisa a outra, porque ele está querendo mostrar que isso aqui, a idolatria, esse desejo, né, por venerar, por colocar no lugar do Senhor qualquer coisa, pessoa, objeto, seja lá o que for, isso faz com que esse sentimento, né, onde ele diz de todo o coração, o amar a Deus de todo o coração, o amar a Deus de toda a nossa alma, o amar a Deus com toda a nossa força e entendimento, não aconteça. E isso acontece, às vezes, está acontecendo hoje, e às vezes isso ocorre, não propriamente dito, com aquele trabalho, um produto manufaturado, feito à mão, a imagem, a escultura, às vezes é algo que está bem escondido no nosso coração, como a gente vai ver aqui no decorrer do tópico, no ensino aqui apresentado no tópico. Então, a partir do conceito de idolatria, ele diz que significa fazer esforço em vão, prestar honras divinas a qualquer produto fabricado de fabricação humana, ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais, adoração a falsos deuses, etc. E aí ele diz que Paulo, por exemplo, bateu de frente com isso. Mas não foi só Paulo, ele também traz aqui o exemplo de João. João, quando encerra sua primeira epístola, no capítulo de número 5, no versículo de número 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, ou seja, quando ele encerra isso, e a gente lê isso em sua epístola, nós não podemos achar que João estava simplesmente falando aquilo porque não tinha o que falar. Não, ao contrário, ele estava dizendo aquilo com tanto amor, ele tinha aquilo como algo tão importante que ele coloca como último ponto da sua carta, hoje que nós chamamos de primeira epístola, né? Denominamos assim. Então, ou seja, veja, filhinhos, olha o seu amor presente ali, o amor dele pelos seus filhos na fé. Guardai-vos dos ídolos. Amém? E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, tanto na antiga como na nova aliança, serve sempre como um problemão. E os homens de Deus, os baluartes do Senhor, sempre estiveram atentos a isso, sempre bateram de frente, porque eles sabiam que a idolatria era aquilo que impediria, né, de não acontecer esse amor, essa entrega total, né, de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força. Então, ou seja, a idolatria é aquilo que é o elemento anulador, é aquilo que tem poder para nos distrair ao ponto de que a gente agora comece a colocar coisas, pessoas, eventos na frente das coisas de Deus e de tudo aquilo que se chama Deus, né? A sua obra, a obra de Deus, a obra do Senhor, né? O evangelho, as boas novas, a pregação no sentido de boas novas, novas de quem? De Deus. Então, tudo que se chama, que envolve o Senhor, a idolatria vem é um elemento anulador, vem para desfazer, vem para tirar nossa atenção e roubando a nossa energia e tempo. E aí, como a gente está falando com um público de 15 a 17 anos, né? São juvenis, a gente percebe que eles, durante muitos anos de sua vida, volta aí de 8, 10 anos, eles se preocupam, ou eles se atentam, ou se veem, se encontram, se observam fazendo escolhas. Tá? E essas escolhas são tomadas, né? Elas são conduzidas pelas energias e pelo tempo, e aí o tempo não pode ser desperdiçado. E tem muito jovem hoje, professor, querida professora, Deus que te você que foi separada por Deus para este tempo, para estar aí na frente dessa sala de aula. Tem muitos jovens hoje não se parecendo nada com Jesus. Mas, às vezes, isso não é por rebeldia, isso não é por outra coisa, a não ser
porque a idolatria, eles foram tomados de assalto. Eles estavam vendo alguma coisa, lendo algum material, e daqui a pouco trocaram as escrituras, a palavra de Deus, professor Eliabe Moura, simplesmente por uma obra de zodíaco, uma obra aí envolvendo qualquer coisa aí, ensinamento exótico, algum trabalho oriental, como, por exemplo, esses gibis que a gente tem aí, que são atrativos e atraentes, uma armadilha verdadeira. O apóstolo Paulo, ele falou que esse tempo viria, né? Quando ele estava aconselhando Timóteo, ali já na segunda carta, ele falou que viria tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, ao contrário, sentiriam coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos, trazendo para a nossa realidade de hoje em dia. Quantas pessoas não vivem batendo de igreja em igreja, atrás de um profeta, atrás do pastor fulano, do santo milagreiro, né? É uma forma de idolatria, de você idolatrar uma pessoa, né? Quando você estuda a palavra de Deus, você entende que a única pessoa que merece adoração é Jesus Cristo. O próprio João, quando ele estava para escrever Apocalipse, quando ele tem um encontro com um anjo, que ele se ajoelha, o anjo disse: ei, amigo, levante, eu sou conservo teu e de teus amigos. Você quer adorar alguém? Só existe uma pessoa digna de adoração. Adore a Deus, né? Então, nós precisamos nos guardar, porque a verdade, Diácono Francisco, é que nós julgamos, falamos dos católicos, né? Pela questão da idolatria, mas às vezes no nosso meio a gente vê idolatria a uma banda, a um cantor, a um pastor, é uma idolatriazinha de estimação aqui que às vezes a gente nem percebe que está idolatrando. Verdade, eu estava observando aqui, por exemplo, já quando o subtópico traz isso, esse problema da idolatria, desenvolvendo aqui no tópico 2, a gente percebe que de fato, isso vem desde lá de trás, desde a antiga aliança, isso já tomava conta do coração do povo de Deus. E Deus, vendo que isso era um problemão, ele vai trabalhando a mente de homens de Deus, de mulheres de Deus naquele tempo, desde lá de trás, da antiga aliança, com o único interesse, com a única vontade de erradicar, de arrancar pela raiz esse mal. Porque isso, de fato, é uma erva daninha. Isso aí, de fato, é algo tão perigoso que faz com que muitos tornem-se escravos. Eu digo escravos na essência. Pessoas que além de escravos, são manipuladas. Porque existe aquele escravo que aqui e acolá ele ousa dizer que quer sair, né, daquele regime que ele está vivendo, mas há o escravo manipulado, manobrado, mente transformada, alienado, que ele não consegue outra coisa a não ser tratar aquilo como único e verdadeiro. Então, o Senhor, quando a gente olha para as Escrituras aqui, ele diz: encontramos na Antiga Aliança, o comentarista, né, querendo trazer esse exemplo do Senhor, esse não à idolatria de Deus. Ele diz aqui: encontramos na Antiga Aliança inúmeros momentos em que o povo de Israel se desviou do caminho da devoção a Deus. Olha aqui, estabeleceu para si imagens. Aí ele traz, por exemplo, o Salmo de número 115, quando o salmista começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. O salmista ali agora começa a trazer, no discorrer do Salmo, a gente vai ver isso, batendo de frente com essa ideia da idolatria, apresentando o não de Deus, que é o que o comentarista está trazendo aqui, um combate à idolatria. O salmista diz: olha, eles têm mão, mas não conseguem apalpar. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Eles têm nariz, mas não conseguem sentir o fedor, o cheiro, aquilo que está ali de tão perigoso. Não consegue se afastar usando. Eles foram feitos, e são obras, são feitos de ouro e de prata, e querem dizer mais. É isso que eu vejo nas palavras do salmista. Aqueles que fizeram isso são semelhantes a eles, ou seja, não servem para nada. Mas o povo estava tão cego, tão habitolado, tão alienado, tão escravo, propriamente dito, que viam aquilo, que aquilo eram obras feitas, produzida pelas mãos de outros seres humanos, mas eles eram tão escravos do pecado, que agora não tinham sequer vamos dizer assim, uma faísca de vontade própria. E é isso que faz a idolatria. Então, desde a antiga aliança, a gente vai vendo, vai notando isso, quando Moisés subiu ao monte para receber
as tábuas, né? Isso com a pedra de pedra com os mandamentos, e a precipitação do povo, porque Moisés demorou certos dias ali, 40 dias para ser mais exato, e o que o povo fez? Não, hein, professor Iago, olha que coisa feia, foi improvisar um Deus, um bezerro ali, ou seja, um produto, foi criar alguma coisa para ocupar o lugar que, na verdade, tinha que ser, e que jamais será ocupado, a não ser pelo próprio Deus. Mas o povo mostrando que estava cego, escravo, né? E estava disposto, de fato, ali não tinha vontade própria ali, eles estavam dispostos a prosseguirem, incorrerem no desejo ali da idolatria. Salomão é um exemplo também feio, né? A gente vê aí muita coisa produzida, há os que defendem, dizendo que ele no final da vida se arrependeu, mas quando a gente vai para o cronologicamente correto, nós não observamos isso. A gente vê aqui, tanto que é citado o 1 Reis 11, que é um capítulo da Escritura muito antigo, mais antigo do que o produto do que ele produziu ali em Eclesiastes, quando a gente vai para a cronologia, e observa que ele falou muita coisa bonita, escreveu muita coisa bonita, muita coisa linda mesmo do céu, porém, está aqui, se corrompeu também com os ídolos das suas mulheres, com as suas esposas, como se... com a intenção das alianças. Problema, né? Eu vejo, Diácono Francisco, essas passagens, e eu fico olhando a dificuldade que o povo não só tinha, mas como tem, né? De adorar um Deus que você não consegue enxergar com olhos humanos, né? Como se o ser humano fosse voltado a algo tangível. Poxa, se eu não consigo enxergar, se eu não consigo tocar, então não é real. Aí a gente vê, na realidade, o conceito de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que ele existe. Então, quando você vê essa passagem aí que a gente falou, da libertação do povo do Egito, poxa, o povo viveu tudo aquilo, viu o poder de Deus ali, né? Eles viam o poder de Deus constantemente ali. Deus estava com Moisés, estava com o povo, e 40 dias foi suficiente para o povo olhar e dizer assim, não, a gente não consegue ver, ele existe, mas será que ele não era só com Moisés? Então, já que Moisés não aparece aqui faz 40 dias, e a gente está meio que sozinho aqui, vamos construir alguma coisa que a gente veja, que a gente possa tocar, né? Interessante. Observar que, às vezes, as pessoas começam a comparar, né? O Deus da antiga, como se o Deus da antiga aliança não fosse o mesmo da nova aliança, porque na antiga aliança está muito claro, muito vivo, esse negócio de Deus mandar matar. Por exemplo, Deus teve que usar disso, fazer uso da morte, né? Colocar isso como que uma regra para exterminar, erradicar esse desejo da idolatria, da prostituição do povo espiritual, né? O povo tinha desejo de pecar. Quando a gente olha aqui, por exemplo, está aqui como referência, inclusive, Êxodo capítulo 22, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, ó, o que sacrificar aos deuses e não o Senhor será morto. Veja, a vontade de Deus de querer resolver a questão, o Senhor teve que fazer uso disso, porque o povo estava, como eu disse, como escravos, mas não era aquele escravo que aqui e acolá se posicionava dizendo, olha, eu tenho que sair dessa vida de escravidão. Não, era alguém de fato alienado e habitolado. Olha o que o Senhor também fala aqui em Deuteronômio 13, a partir do versículo 6. Quando te citar teu irmão, o Senhor aqui liberou isso através de Moisés para os israelitas. Quando te citar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, a pessoa que mais você ama, ou teu amigo, ou seja, o que o Senhor está querendo ensinar aqui? Que tanto faz aqueles de casa como os de fora, por isso que ele cita o teu amigo, tanto um grupo como o outro, que te vier aqui, ó, que vier até você dizendo, né, em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, olha que interessante, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, de uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele. Aqui, ó, nem o esconderás. Versículo 9. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, professor Eliabe, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E finaliza o versículo 10. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor.
teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, o que Deus está, a palavra de Deus está querendo nos mostrar aqui, o comentarista traz isso como uma referência. É que nós não começamos falando do amor, não foi assim, através de uma pergunta, é preciso, é importante, será interessante, ou para esse tempo é atual esse desejo, temos como magno, como algo grande, é importante mesmo a ida, né, ao conhecimento da fonte, conhecer a fonte do amor, é importante isso, não foi por esse caminho que ele começou, então a gente vem discorrendo a importância de amar, de como amar, se entregando por completo, e as formas de se fazer isso, e agora na questão da idolatria, o Senhor está dizendo, olha, precisamos exterminar esse problemão, porque eu sou o amor de vocês. Então, o Deus que manda matar aqui não mudou, não deixou de ser, não deixou de condenar a idolatria no Novo Testamento, e a gente vai ver isso. É muito interessante isso. Aqui na Antiga Aliança era assim, podia ser o de fora como o de dentro. Veio, ele deveria morrer. Isso através de testemunhas. E na Nova Aliança? Na Nova Aliança, Francisco. quando... Oi? Na Nova Aliança, Entendi. no Novo na Nova Aliança, né? No Novo Isso. Testamento, temos registros de idolatria? Temos registros, sim, e interessante que o que a gente pode aqui citar como assim, o que chama mais atenção é a ida de Paulo ao Areópago, por exemplo, né? Quando ele chega lá, o seu coração se entristece. Ele olha, começa a ver aquele povo tão supersticioso, um povo tão tomado pela idolatria, Paulo em Atenas, e o seu discurso ali no Areópago, quando a gente olha, a gente percebe que ele ficou muito pesado. A partir do versículo número 15, Atos 17, diz assim, e os que acompanhavam Paulo e o levaram até Atenas, professor Eliabe, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Aí continua o texto. E enquanto Paulo os esperavam em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Olha que interessante agora. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro, esse falante, esse discursador, né? E outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Ou seja, quando o povo está cego, quando o povo está tomado pela idolatria, isso já falamos na Antiga Aliança, e agora na Nova Aliança, o povo não consegue enxergar que eles estão perdidos. Veja que a fala dele foi isso aqui. Olha que fala tão contrário ao que o Paulo fazia, porque Paulo estava ali servindo o verdadeiro Deus, não era um idólatra, ao contrário. Mas uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Ou seja, você, aos olhos deles, passa a ser o errado. Ele continua dizendo que porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Isso aqui é uma oportunidade, e muitos de nós estamos tendo, professores, esta oportunidade. Você está tendo essa oportunidade em sala, falar isso, porque não é pelo fato do jovem, do juvenil estar hoje na igreja, que ele não esteja adorando, colocando coisas e pessoas neste tempo no lugar de Deus, idolatrando aquilo, venerando. Aí, a partir dessa fala aqui, né, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas. A Bíblia diz que Paulo, versículo 20 de Atos 15, Paulo fez o seguinte, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros, com parentes aqui de Lucas, informando, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam, senão de dizer alguma novidade. E Paulo, conhecendo o que estava no coração daqueles, aproveitou, professor Eliabe, a situação, e a partir do versículo 22 nós temos como um relato. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. E a partir daí, a gente percebe Paulo anunciando esse verdadeiro Deus.
Então, o problema da antiga aliança, né, não é um problema solitário, não é algo que foi ali exterminado. Passou pela nova aliança e hoje ainda encontra-se no nosso meio. É um perigo. E existe tipos de idolatria, né? O apóstolo Paulo também tem um outro relato de idolatria, Diácono Francisco. Quando ele vai a Éfeso também, ele vê ali, poxa, uma cidade, dizem os estudiosos aí, grande, de cerca de 500 mil habitantes, tinha um estádio, um ginásio, não sei, ali, para 25 pessoas, um templo, e eram adoradores da deusa Diana, né? E o que me chama a atenção é que Paulo ali, em 2 anos ali, ele cria um rebuliço ali naquela cidade que as pessoas se incomodam e começam a dizer, rapaz, esse cara está destruindo a nossa cultura, a gente vive aqui de vender os santinhos, fazem uma espécie de protesto e saem lá gritando na rua, salve a grande Diana dos Efésios, né? Mas Paulo ali com intrepidez, ousadia, leva o evangelho de Cristo e muitos se convencem ao evangelho. E aí a gente vê o exemplo, né? Como Paulo disse, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Então, o jovem, ele precisa entender que nesse meio que a gente vive, no meio escolar, de universidade, de trabalho, muitas pessoas se posicionam de forma diferente, mas cabe a cada um de nós posicionar assim como Paulo fez e defender a nossa fé, né? E mostrar que nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não a Deus como nosso Deus. Pois é, aqui no tópico 3, o penúltimo tópico da lição, ele traz os tipos de idolatria. Era aquilo que nós rapidamente citamos alguns minutos atrás, né? É que existem muitos tipos. E aqui ele cita alguns. Ele fala sobre o tópico aqui, adorar os bens materiais. Aí ele fala, amar o mundo e as coisas, por exemplo. É uma forma de idolatria. O amor ao dinheiro, a avareza, né? O apego exacerbado, exagerado ao dinheiro, tá? Mas ele também traz aqui, ele traz aqui um parênteses. Ele diz, olha, eu achei interessante isso, né? Porque sai a ideia, né, se tinha, sai a ideia de que nós estamos sendo radicais. Não, somos radicais contra o pecado. Né? Estamos falando aqui dos tipos de idolatria, que adorar os bens materiais é uma idolatria, esse apego aí exagerado, né, quanto ao dinheiro, esse amor ao dinheiro, e Paulo falou isso, né? João também mostrou isso, e interessante que ele fala, eu gostei do parênteses, ele diz, olha, isso não quer dizer que não possamos desejar possuir coisas materiais. Isso aqui é interessante porque mostra que nós não somos radicais, né? Mas precisamos ter cuidado. Olha aqui qual é a preocupação do comentarista. Precisamos ter cuidado para isso não assumir o controle da nossa vida. Tem muita gente deixando de ir aos cultos, deixando de ir à casa de Deus, de participar da programação com os juvenis, de ser mais um, eu digo, não no sentido de não ser nada, de ser mais um nesta grande batalha, neste grande exército. Eu sou importante. Então, ou seja, o dinheiro, a vontade de lucrar mais, de guardar, de aumentar o numeral da poupança, tem feito com que muita gente deixe de viver o melhor de Deus. São 3 coisas, Diácono Francisco, que a gente vai falar nesse tópico 3 aqui, né? Adorar bens materiais, adorar pessoas e adorar a si mesmo. Então, nós vamos falar aí, por exemplo, no subtópico 3, a gente fala do humanismo, né? Esses dias eu vi uma mãe de um jovem na igreja, eu perguntei uma jovem, na realidade, perguntei pela filha, cadê a fulana? Aí ela disse, a fulana está bem ausente esses dias, não está vindo aos cultos, porque ela está estudando para passar na universidade. Mas, meu Deus, você tem 7 dias na semana, 24 horas em cada dia. Será que desses 7 dias e dessas 24 horas você não pode separar 2 horinhas na terça, na quinta, no domingo, nos dias que tem culto na tua congregação, para ir render graças ao teu Deus? Você passa realmente 24 horas estudando? Mas a sociedade, ela ensina que o ser humano é o centro de todas as coisas, o humanismo, né? Ela nos ensina a adorar bens materiais, que é o que a gente está vendo aí no tópico 1. Veja que Jesus, ele quando fala lá em Lucas 18:25, ele fala que é mais fácil um rico passar por um fundo de uma agulha do que ele entrar no reino dos céus. Muita gente até acho que perde até tempo explicando, a agulha que ele falava não é uma agulha de linha, é onde os camelos passavam. Poxa, para mim, pouco importa. Assim, não vou nem desdenhar, é interessante você saber, sim, e buscar conhecimento. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que se você for um adorador de bens materiais, você vai perder a sua salvação, você não vai fazer a vontade de Cristo. É uma idolatria.
né? Falamos há pouco aí do exemplo do jovem rico. Poxa, cumpria todos os mandamentos, estava faltando só o principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Então, é necessário entendermos que não é pecado ser rico, não é pecado você desejar bens materiais. É pecado você colocar os bens materiais acima de Deus. Então, vai chegar uma hora em que você vai precisar fazer uma escolha, em que o jovem ele vai precisar fazer uma escolha na vida dele. Então, ele vai escolher Deus ou ele vai escolher os bens materiais. E dá para escolher os dois? Dá, desde que você priorize o reino, desde que você priorize Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai continuar cuidando de você, né? E aí, o Diácono Francisco, no subtópico 2, aí a gente vê também a adoração a pessoas, né? Então, os católicos, eles até falam, nós não adoramos, nós veneramos. Se você for no Google lá, no tradutor, no dicionário, você vai ver que adorar e venerar é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, não há diferença entre você adorar e você venerar. É uma adoração. Então, constroem estátuas, fazem estátuas, mas trazendo para a nossa realidade, como a gente já disse aqui. Existem formas de adorar pessoas no meio protestante? Existem. Existem pessoas que seguem pastores, que buscam profetas. Eu ouvi que ali tem uma pessoa que ele revela tudo e dá o número do CPF e não sei o que, essas coisas que a gente vê de YouTube, né? Então é muita gente seguindo esse tipo de gente, adorando essas pessoas. Se você falar alguma coisa, esses dias um determinado pastor de uma dessas denominações aí de prosperidade, uma pessoa veio falar comigo e eu falei algo contra, e a pessoa disse, olha, não fale de fulano de tal não, porque ele é um santo homem de Deus e bababá, como se ele fosse realmente uma pessoa digna de ser adorada. E eu não estou falando de uma admiração que você tenha natural, porque, poxa, nós temos homens de Deus que você olha para aquele homem de Deus e tem, por exemplo, até na Bíblia, eu olho, Paulo para mim é uma referência extraordinária, é um homem que eu tenho referência, né? Para mim é um referencial, mas eu não posso adorar a Paulo. Do mesmo jeito que eu posso ter os meus pastores como referenciais, um pastor Marquinhos, um pastor Reinaldo, um pastor Rubem, que tenho muita estima, e olhar para o pastor Rubem e adorar a ele. Não, é uma pessoa que eu admiro, mas eu não posso, de fato, render graças a essa pessoa, me ajoelhar e adorar e seguir a uma pessoa, né? A gente precisa render graças e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E fechando aí a adoração a si mesmo, que é o que a gente falou, o humanismo. Pessoas aí colocando o ser humano como centro de todas as coisas, né? Em uma escala de importância no homem, está ali no centro do mundo, né? Eu costumo dizer que a melhor forma de você fazer um convite quando uma pessoa está para aceitar Jesus é você perguntar se ela quer entregar a sua vida a Jesus. Porque hoje, ou o ser humano, ele entrega a sua vida a Cristo, e deixa Cristo ser o Deus da sua vida, ou essa pessoa ela é o próprio Deus da sua vida. Ela faz o que quer, a hora que quer, como quer e vai onde quer. Mas uma pessoa que tem Cristo como Senhor, ela não faz o que quer, ela faz o que ele quer. Ela não faz como quer, onde quer e como quer. Nós olhamos para Cristo e desejamos que ele faça a nossa vontade em nós. Mas o mundo é assim. O mundo ensina que vai chegar uma hora em que você vai ser autossuficiente, em que você vai trabalhar, vai ter a sua renda, e você não vai mais depender de pai e de mãe, e você vai ser uma pessoa totalmente independente. Essa é a realidade, Diácono Francisco. É que o mundo nos ensina a ser independentes, e nós não podemos ser independentes. Nós precisamos ser dependentes. Precisamos depender em todo momento de nosso Deus. Então, ensine ao seu jovem, na sala de aula, querido professor, a importância do jovem, ele mesmo crescendo, mesmo amadurecendo, tendo uma profissão, uma boa renda, ele precisa entender que em todo momento ele tem que ser dependente do Senhor. Ele não pode ser um adorador de si mesmo, ele não pode ser autossuficiente e cheio de si, porque isso aí, lá na frente, é ruim. Verdade. Ainda dentro aqui desse subtópico 3, o penúltimo aqui do tópico 3, né? O penúltimo tópico, eu estava observando aqui que ele diz sobre o adorar a si mesmo, né? Ele fala, quando demonstramos um amor exagerado por nós mesmos, incorremos em idolatria, chamado, ele dá um nome aqui interessante, egolatria. Eu ainda não tinha escutado esse nome, né?
egolatria. Aí ele diz aqui, ela pode se manifestar como um culto ao próprio corpo, preocupação excessiva com a imagem. Isso é interessante porque ele continua falando, mostrando que nós estamos vivendo na era dos likes, onde as pessoas, ainda mais os jovens, fazem de tudo para chamar atenção, né, para chamarem atenção nas redes sociais. Isso é muito perigoso, desde uma briga na escola que eles gravam, né, e começa com uma brincadeira de mau gosto, e daí vem o bullying, e daí a agressão. Então, desde uma confusão na escola que eles gravam até um corte de pulsos, por exemplo, tem uns desafios hoje que são, assim, terríveis. Hoje a gente percebe aí, e com facilidade encontramos isso nas redes sociais, onde há muitos desafios que são terríveis, e outros bem próximos de práticas pagãs, de práticas nada aprovadas pela Bíblia. Então, ou seja, a gente precisa tomar cuidado, porque sempre começa com a roupagem, né, politicamente correta. Não, ame você. Você tem que se amar. É sempre assim essas frases. Você tem que se amar. Vai se amando. Olha, primeiro você, depois que você pensa nos outros. Aí isso tudo vai levando ao adorar a si mesmo, a um amor exagerado por si própria, por si próprio. Daqui a pouco você percebe um culto ao corpo, e ainda mais nesse tempo, onde todo mundo quer aparecer na telinha com o rosto, né, sem nenhuma marca, sem nenhuma uma gordurinha para lá nem para cá. É a era do não pneu. Então, ou seja, isso tudo é perigoso, porque quando você começa a dar muita atenção, supervalorizar essa questão, você adoece, porque você não vai ter like, né? Você não vai ter ali compartilhamento, popularidade, e isso é perigoso demais. Tem muita gente indo por esse caminho. Por outro lado, ele fala aqui, assim como também pode ser esse tipo de adorar a si mesmo, né? Pode ser isso, como também pode ser uma adoração pela projeção da própria santidade. Tem a ver com a fala do professor Eliabe. Tem muita gente hoje se intitulando profeta de lives. Profetas, não, vamos agora, não, às 10 horas eu não vou consultar em nenhum lugar. Por quê, irmão? Porque eu vou estar na live de fulano de tal. E vou pegar um copo d'água e vou colocar aqui próximo do meu celular e ele vai orar. Quando ele orar, vai ser meia-noite, e a partir dali eu tomar água. Então, ou seja, isso é perigoso. Ele continua aqui dizendo, uma adoração de projeção à sua própria imagem, isso é idolatria, ostentação de suas boas obras. Tem muita gente ostentando. Vai entregar uma doação à noite, uma sopa, um edredom, professor Eliabe, o que faz? Tira uma foto. Isso aí chama-se de modernidade líquida, onde os verdadeiros valores se acomodam, entram, né, se adequam a qualquer espaço. Se o copo é redondo, fica ali naquela forma. Se é quadrado, entra naquela forma. Ou seja, hoje você tem os verdadeiros princípios, aquilo que a gente tem como preceitos, como tratamos como inegociados, a gente vê hoje isso sendo negociado, sendo levado, tratado de qualquer forma. Não tem nada a ver, isso está na cara, isso está claro hoje. Então, são posições religiosas, né? Seguidores nas redes sociais, que também procuram mostrar, projetar a sua adoração, a sua religiosidade, o quanto que eles são santos. Os religiosos do tempo de Jesus, finaliza o comentarista, que amavam demonstrar espiritualidade pública, foram duramente repreendidos pelo Senhor. Quem não lembra, né, do episódio aqui, eu trago aqui para vocês agora, por exemplo, do episódio daqueles 2 homens que subiram a adorar, foram ao templo, um foi orar, fariseu, né? E o outro publicano, e o fariseu estando de pé, batendo no peito ali, dizendo assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O que tinha a ver ele se meter com o outro, apontar para o outro? Já não bastava o que ele estava dizendo, tão reprovado, que estava ali a sua fala, ele agora diz, não sou como este publicano, jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, olha aqui o comportamento do publicano, estando de pé, de longe, olha o respeito desse homem, de longe, porque eles estavam no ambiente da adoração, subiram ao templo, mas de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ao céu.
Nós estamos falando de terra. Terra é uma casa comum, é a casa de todo mundo. Ele estava de longe, ele nem sequer ousava levantar a cabeça e os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Eu sou um pecador. Então, Jesus reprovou a intenção deste fariseu, as palavras do fariseu. Por outro lado, ele viu, ele tratou ali muito bem, tendo como algo positivo as palavras desse publicano, que viu que era alguém que merecia, que no sentido de precisar, né? Era carente no sentido de necessitar, ou seja, queria muito que Deus ali operasse, transformasse sua vida. Jesus censurou os escribas, esses que sempre procuravam os primeiros assentos nas sinagogas, e receber saudações nas praças, ser saudado nas praças. Não, este aqui é um homem diferente, é alguém não só que conhece a Torá, né? É alguém que não somente vive, conhece a Taná, mas vive, e na verdade eles não viviam. É isso? E aí, a gente precisa aqui, como diz o tópico já de número 4, permanecer no amor de Deus, porque este amor que vai combater tudo isso, professor Iago, a idolatria. Que maravilha. E aí, encerrando, já chegando no tópico 4, né? Permaneça Passou no amor. rápido, né? Passou Passou rápido. rápido, passou rápido. Passou rápido. Veja só o que diz Paulo aos Filipenses, né? No capítulo 2. Ele diz, olha, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito, se há alguns estranháveis afetos e paixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nos amou primeiro, né? Ele não teve por usurpação, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se entregou em morte de cruz por todos nós, né? Então, é o maior exemplo de amor que nós temos. Ele é o maior exemplo de amor. Então, como é que eu retribuo, irmão Eliabe, esse amor? A única forma de você retribuir é amando. Para mim, a forma de você retribuir a ele é você amar ele sobre todas as coisas. E quando você ama ele sobre todas as coisas, a gente já entra no subtópico 2. Você é obediente. Você ama e é obediente. Então, amor e obediência, né? Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Essa é a realidade. Não tem como você amar a Cristo e você não cumprir com os seus mandamentos. Paulo disse lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e Cristo nos deu vida, nos fez assentar em lugares celestiais, né? O que seria de nós se não fôssemos Cristo? Precisamos amá-lo e seguir obedecendo a ele. Pois é, quando tentamos, de fato, amar o Senhor, quando temos essa intenção no coração, né, esse desejo de amar o Senhor, essa busca existe na alma da gente, no pensamento, a gente percebe que vai nascendo ali o desejo de fazer a vontade do Senhor, ou seja, de obedecê-lo. É interessante falar isso aqui, porque esse desejo de obedecê-lo não vai nascer se nós não buscarmos, não tentarmos, não nos entregarmos ao ponto de querer a todo instante amar o Senhor. Como o professor Eliabe já falou, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Interessante isso. Mas isso precisa ser entendido. E uma vez que é entendido, ele é tido como suficiente. Bem, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Ele projetou tudo isso. Ele está realizando tudo isso na minha vida. E eu preciso amá-lo à altura. Quando eu tenho esse desejo de retribuir esse amor e me aproximo do amor de Deus, o que vai acontecendo? Um desejo em ser
uma casa obediente, não uma casa rebelde, como diz Ezequiel. Eu tenho um desejo de ser uma ovelha, não um bode. Eu tenho um desejo de ser trigo e não um joio. Então, vamos seguir obedecendo a Deus, e finalizo aqui dizendo, né, que, de fato, essa vontade vai surgir quando o nosso amor existir, né, quando o amor de Deus for visto por cada um de nós como aquilo que nos vivifica. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo, escrevendo ali aos Efésios, capítulo 2, versículo 21, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ele fez isso, ele olhando, viu, eles não conseguem sair dessa. Então, nos amando, ele veio nos dando vida. Para quê? Para que a gente, a partir disso, fosse reagindo. De morto a vivo. De pessoas que ofendiam, agora aquelas que não querem ofender. Daquelas que tinham um prazer de viver na prática do pecado, em agora nunca mais estar flertando com o pecado. Que Deus abençoe os irmãos. Os professores têm aí essa importância tamanha de apresentar esse amor de Deus. E não esqueçam de bater de frente, do começo ao fim, quando o assunto é idolatria. Né? Não podemos jamais achar que só aquela, já que, como o professor Eliabe disse, né, a gente fala muito da ICAF, da Igreja Católica Apostólica Romana, da sua veneração às estátuas, às imagens, e falamos ali da idolatria, que isso é idolatria. Só que tem muita gente com muitos ídolos escondidos dentro do coração. A verdade, Diácono Francisco, é que nós precisamos tomar cuidado para não sermos religiosos, né? Para não sermos religiosos. Veja que Jesus, naquela época, Jesus, quando veio, ele reprovou a obra dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que eram os religiosos da época. E eu já disse uma coisa com muito cuidado, mas já falei na escola dominical, já falei quando tive a oportunidade de ministrar. E se Jesus viesse hoje, nós, e quando eu digo nós, eu falo seres humanos, nós não o reconheceríamos como Cristo. Por quê? Porque somos religiosos. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, fazer tudo com amor, né? Se você faz tudo com amor, se o amor realmente emana dentro de você, então se Jesus viesse hoje, se ele não tivesse vindo há 2000 anos atrás, na sua primeira vinda, você o reconheceria facilmente. Mas se você for um mero religioso, seguidor apenas de costume, frequentador de igreja, você não vai reconhecer. Não reconheceria ele nem na primeira, e na segunda também você não vai ser reconhecido. Então é importante passar a mensagem para o seu jovem. Seja um cristão autêntico. Faça a diferença nesse mundo. Não seja simplesmente um religioso. Que Deus abençoe, meus queridos, todos vocês, que tenham uma excelente aula, um excelente domingo, uma excelente escola bíblica dominical. Antes de ministrar a sua aula, eu sempre digo, dobre o seu joelho, se ajoelhe, ore ao seu Deus e peça a Ele para que o Espírito Santo dele conduza você na sala de aula. Né? Às vezes você fala uma coisa e acha que é uma coisa tão simples, mas o Espírito Santo de Deus está te usando para mudar a vida de um jovem, porque o Senhor ele tem compromisso com a sua palavra e é o que você vai ministrar. Você vai falar sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Tenha um excelente domingo e um excelente ABD. Amém. Deus abençoe todos. Boa aula.